Fala galera, PC de novo na área, tudo bem? Vamos falar de mais uma ferramenta, um instrumento de medida que é bem útil na preparação de motos, em qualquer oficina que se preze, deveria ter, seria bom ter esse instrumento, né? Que ele serve para várias coisas, por exemplo, medir a espessura de um disco de freio, medir o quanto que a gente precisa quanto que a gente tem de espaço para fazer uma regulagem qualquer, ou fazer qualquer medição com um pouco mais de precisão dentro do mundo da velocidade. Então, este instrumento, ele se chama paquímetro. No caso aqui eu tenho um paquímetro digital. Então, para que serve este paquímetro? Esse paquímetro nada mais nada menos é como se fosse uma régua. Então, ele é uma régua, só que ela é graduada e ela tem este formato com essas orelhas. Essas orelhas, então, a gente tem uma precisão de como ter a medida correta do que a gente está precisando medir. Então, por exemplo, você quer medir a espessura de um disco, então você vai pegar e vai fechar aqui e vai medir até a espessura do disco, porque, por exemplo, um disco de carro, um disco de moto, disco de freio que estamos falando, né? Ele tem uma espessura limite. Se você pegar e ultrapassar essa espessura limite, ela é uma espessura que é a segurança do disco. Então, abaixo disso, a dissipação de calor dele vai ser menor, então pode ser que ele trinque, pode ser que ele quebre. Então é bom a gente ter um instrumento desse na mão. Quebrou um parafuso, você não sabe a medida do parafuso. Um instrumento desse vai te falar qual que é o diâmetro do parafuso. Por exemplo, um parafuso de 8 milímetros, de 10 milímetros. Então, eu vou dar um exemplo básico aqui de como que ele funciona. Eu vou pegar uma bateria essa que eu tenho aqui na caixinha do paquímetro, e a gente vai medir o diâmetro dela. Então a gente coloca aqui, e aí a gente aproxima, e aí a gente tem a medida que a gente quer saber. No caso dessa aqui é a medida de 11 milímetros e meio, entendeu? E é um instrumento que esta parte ele faz medidas externas e esta orelha faz medidas internas. E aqui nesse lado do paquímetro, tá vendo? Nós medimos a altura. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos medir essa altura aqui. Então ela chega, ela apoia na face superior do que você quer medir e na face inferior. E aí a gente tem uma medida, no caso aqui 22 milímetros. E existem paquímetros que são digitais e paquímetros que são analógicos. Nada mais, nada menos o paquímetro é uma régua. Porém, é uma régua com uma certa precisão. No caso desse paquímetro aqui, ele tem duas casas depois da vírgula, então ele é um paquímetro centesimal, entendeu? Óbvio que você não precisa ter um paquímetro centesimal. Você pode ter até um paquímetro de plástico que você compra numa loja de R$ 1,99. Porém, na dúvida, um paquímetro desse ajuda muito a você tirar algumas medidas. Você fazer umas medidas de qualquer coisa que você precise no seu cotidiano, não só na parte de veículos, mas qualquer medida dentro da sua própria casa, né? Você quer furar uma parede, você não sabe qual broca usar, diâmetro da broca usar, onde fica escrito o diâmetro da broca lá, tá estragado, você pega um paquímetro desse, você consegue, através da medição, saber qual que é a medida da broca que você está usando. Você consegue medir a espessura de um disco de freio, você consegue medir a espessura de uma chapa que você precisa para fazer alguma coisa, até para fazer, vou dar um exemplo bem chulo aqui, para você fazer uma chapa que você precisa fazer uma churrasqueira, ou uma chapa de você fritar alguma coisa, se você quer fazer na sua própria casa. Esse é um instrumento que seria ideal para você ter em casa sempre. Não é muito caro, entendeu? Tem alguns de plástico barato que já são bem úteis, né? E alguns que são um pouco mais precisos. Quanto maior a precisão que você tem, melhor é o mais caro, na verdade, é o instrumento, né? Então, esse é um exemplo muito bom de instrumento de medição que é bom ter em casa, até para a própria esposa. Às vezes a esposa gosta de fazer um artesanato, alguma coisa, um instrumento desse para ela ajuda bastante na hora dela fazer o artesanato.
Beleza, galera? Isso aqui foi mais um vídeo, mais uma dica. Eu ainda não comecei a mexer nas motos, mas eu precisava passar primeiro alguns instrumentos que são os instrumentos que eu mais uso, que foi o torquímetro no vídeo anterior, como é o paquímetro agora, que são alguns instrumentos que eu uso e que eu considero bastante úteis para você preparar e dar manutenção correta na sua moto, no seu carro e até mesmo na sua bicicleta ou qualquer coisa na sua casa para você fazer da maneira correta. Beleza, galera? Siga meu canal aí. Eu vou postar vídeos, eu vou postando vídeo assim que for surgindo novas coisas aí e espero que vocês gostem aí. Valeu, obrigado! Tem paquímetros que são digitais e paquímetros que são analógicos. Nada mais, nada menos o paquímetro é uma régua. Porém, é uma régua com uma certa precisão. No caso desse paquímetro aqui, ele tem duas casas depois da vírgula, então ele é um paquímetro centesimal, entendeu? Óbvio que você não precisa ter um paquímetro centesimal. Você pode ter até um paquímetro de plástico que você compra numa loja de R$1,99. Porém, na dúvida, um paquímetro desse ajuda muito a você tirar algumas medidas. Você fazer umas medidas de qualquer coisa que você precise no seu cotidiano. Não só na parte de veículos, mas qualquer medida dentro da sua própria casa, né? Você quer furar uma parede, você não sabe qual broca usar, diâmetro da broca usar, onde fica escrito o diâmetro da broca lá, tá estragado, você pega um paquímetro desse, você consegue, através da medição, saber qual que é a medida da broca que você está usando. Você consegue medir a espessura de um disco de freio, você consegue medir a espessura de uma chapa que você precisa para fazer alguma coisa, até para fazer, vou dar um exemplo bem chulo aqui, para você fazer uma chapa que você precisa para fazer uma churrasqueira, ou uma chapa de você fritar alguma coisa, se você quer fazer na sua própria casa, esse é um instrumento que seria ideal para você ter em casa sempre. Não é muito caro, entendeu? Tem alguns de plástico barato que já são bem úteis, né? E alguns que são um pouco mais precisos. Quanto maior a precisão que você tem, melhor é o mais caro, na verdade, é o instrumento, né? Então, esse é um exemplo muito bom de instrumento de medição que é bom ter em casa, até para a própria esposa. Às vezes a esposa gosta de fazer um artesanato, alguma coisa, um instrumento desse para ela ajuda bastante na hora dela fazer o artesanato. Beleza, galera? Isso aqui foi mais um vídeo, mais uma dica. Eu ainda não comecei a mexer nas motos, mas eu precisava passar primeiro alguns instrumentos que são os instrumentos que eu mais uso, que foi o torquímetro no vídeo anterior, como é o paquímetro agora, que são alguns instrumentos que eu uso e que eu considero bastante úteis para você preparar e dar manutenção correta na sua moto, no seu carro e até mesmo na sua bicicleta ou qualquer coisa na sua casa para você fazer da maneira correta. Beleza, galera? Siga meu canal aí. Eu vou postar vídeos, eu vou postando vídeo assim que for surgindo novas coisas aí e